What a world we've been living in. Wish the year would begin again. Maybe then I could get it in when I had shit. Get up in the club with all the ratchets, going batshit. Whoa, first got me fired from a higher place. I done grinded on my life just to get erased. Angry, but I really didn't have no time to waste. I buckled down to work, ended up unbuckling pants. Quarantine feeling like a prison, so you know a nigga needs some visits. I should be repenting, but I've been lonely as fuck. What I really think I needed some love. I've been driven by lust, so my rap shit's rusting away, and my bank account still underpaid. I stay posted up in bed with some cartoons, watching some news source telling us it's still cases. What a sad day. Matter of fact, what a sad year. This is 10 times worse than the past years. Got racism running rampant, but the racism been happening. This ain't nothing new. Drop, can you hear us now to expose the truth? The government never cared what we living through. We screaming out black lives, but they yelling blue. So the police start looking like some soldiers do. That's some crazy shit. Country being run by an idiot. But the only other candidate to a pedophile and a hero who ain't fit for being president. Like in any way, I need good news, shit's weighing on me. I can feel the devil still praying on me. Got too many thoughts in my head, wanna drop songs, but I feel like nobody's waiting on me. Damn. I just need good news. I need some soul food. I just wanna smile again. I just need good news. I need some soul food, yeah. I just wanna smile. I need good news, yeah. I need soul food, yeah. I just wanna. I need good news, yeah. I need soul food, yeah. What? I just wanna look. Ever since May when I saw sirens and the boys in the blue asking for my license and my paperwork, I was shaking in the whip, praying up to God that this car wouldn't be my coffin. Left nauseous, sick to my stomach, bro. Mama raised me up like a Huxtable. Don't swear, don't drink, don't smoke, dress nice, study hard. Didn't none of it matter though. All they ever see is a black nigga. Ain't nobody care about the other shit. Just graduated USC. Next week might see my eulogy on News Channel 6. Nothing's guaranteed in this cold world. They gon' do everything they can do just to make sure that they silence you. Fuck it, I'll speak my true thing, too valuable. Look, yeah, I feel like the road to liberation been a long one. I just write these songs cause it's been weighing on me and I need an outlet. How does something like this make somebody hate us? All we want is to be free in a country that my people built from ground up. Back when all my people were still bound up. Mass incarceration got me down cause black is beautiful, I scream it out. But the system only ever wants to drown us, fuck. I just need good news. I need some soul food, yeah. I just wanna smile again. I need some good news. I need some soul food, yeah. I just wanna smile. I need good news, yeah. I need soul food, yeah. I just wanna. I need good news, yeah. I need soul food, yeah. I just wanna. Man, we living in dark times. No punchlines, just observations. We spend every day debating, but no one's having conversations. The fuck is wrong with this nation? My people losing lives to racists. There's blood all in the water. Supreme Court's on some fake shit. Breonna taken, I can't take this. My nigga, I'm ready for war. The coppers said they were already too, and they killed all my niggas for sport. I'm a young black boy. I got a target on my back. I came up in a cul-de-sac. E assim acaba uma típica segunda-feira de estágio. Para além disto, eu ainda ao final do dia tenho por rotina ir treinar e, portanto, as minhas segundas-feiras são sempre bastante preenchidas e começo a semana logo em força. Para contextualizar, eu faço parte do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Estou a estagiar lá desde setembro de 2022, que foi quando o meu supervisor, João Retré, me incluiu no grupo de comunicação de ciência do Instituto, e lá trabalho juntamente com o Sérgio e a Catarina, que vocês podem ver, ou pelo menos ver de relance no vídeo. O meu interesse por comunicação de ciência surgiu durante a minha licenciatura em Astronomia e Astrofísica. Eu, durante grande parte do meu percurso, achei que a investigação era o que eu realmente desejava deste curso, mas depois apercebi-me, along the way, que eu queria um contacto maior com as pessoas e um contacto maior com projetos que também visam levar a ciência para diferentes públicos-alvo. E, portanto, comecei a perceber-me que isso poderia ser uma opção, também ao fazer workshops com o João Retré e também ao fazer estágios de verão relacionados com comunicação de ciência, também no IA por acaso. E pronto, entretanto,
quando terminei a minha licenciatura, conversei com o João sobre essa possibilidade e ele mostrou bastante gosto em receber-me na equipa dele e em preparar um estágio para mim. Eu comecei o estágio a fazer um estado de arte, porque, tal como eu falei, eu não tenho um background em comunicação de ciência e, portanto, era preciso eu ter a literatura em dia, a literatura ligada a esse termo tão abrangente que é a comunicação de ciência. E então, depois de eu ter essa literatura em dia e de perceber o que é que existe em termos de comunicação de ciência e os diferentes tentáculos da comunicação, e quando avançámos para a parte prática eu fiz e continuo a fazer um bocadinho de tudo, também para desenvolver várias skills essenciais e também alguma estaleca na área, e portanto houve toda a componente muito mais formal, institucional, se calhar até académica, e depois também tem a componente muito mais ligada às pessoas e de interação com as pessoas. Eu fiz tradução de artigos, preparação para press releases, coletânea de contactos, também a parte de escrita de protocolos experimentais, ajuda na dinamização de atividades, ida às escolas, ida a eventos, escrita de glossários. Na parte de ida a eventos também fiz parte de determinadas reuniões com o meu supervisor para realmente ter este insight de como é que é o dia-a-dia dele como comunicador de ciência, que era uma coisa que ele próprio também me disse desde o início que ele queria focar muito, que ele queria muito dar-me essa experiência e, portanto, ele nestes meses tem-me dado oportunidades incríveis também no que toca à parte desses tais eventos ou desses tais encontros em que me permitiu que eu viajasse para outros sítios, e por causa de viajar para esses outros sítios também pude experienciá-los de uma forma completamente diferente, porque quando viajamos com a família é aquela coisa um bocado turística, vamos aos sítios, tiramos fotografias, mas quando fazemos viagens de trabalho nós acabamos por conhecer imensas pessoas da nossa área, ou até de áreas distintas, mas que se conectam com a nossa área de alguma maneira, e depois conhecemos pessoas que têm trabalhos e projetos tão interessantes e pronto, acabamos por criar um network essencial para um comunicador de ciência. E portanto até agora pude ir aos Açores, fui também a Óbidos, Coimbra, fui a Leiden, na Holanda. Estas viagens a diferentes sítios em que todas elas têm um propósito muito específico. Isto era uma coisa que eu geralmente ficava curiosa, que era eu via pessoas em estágios ou até mestrado ou doutoramento a fazerem determinadas viagens com os seus supervisores, e eu ficava sempre naquela, mas de onde é que vem o dinheiro? Como é que isto tudo funciona? Só também para saciar a curiosidade de quem também, como eu, não sabia como é que se processava tudo isto. Basicamente, os institutos são financiados por outras instituições e depois este financiamento é para este tipo de atividades que precisam desse investimento, e depois também os próprios projetos de doutoramento ou de mestrado ou projetos dos diferentes departamentos recebem um financiamento extra específico para isso, e portanto consegue-se garantir que este tipo de experiências são proporcionadas para os membros dos diferentes projetos ou dos diferentes departamentos. E então, quando viajamos para um determinado sítio, as despesas são suportadas por este apoio financeiro que já existe. E eu, entretanto, fui inserida num projeto de diversidade, inclusão e equidade, um projeto que me diz mesmo muito, porque vai de encontro exatamente àquilo que eu procuro na comunicação de ciência. Neste projeto em particular, através da astronomia, tentamos chegar a pessoas a que normalmente a ciência não chega. E aqui entramos também muito, na minha opinião, sobre a comunidade científica, por assim dizer. Eu sinto que a ciência
é muito elitista. E eu não digo isto com o intuito de ofender ninguém, é simplesmente que às vezes nós estamos tão dentro desta bolha que é o meio académico e dentro desta bolha que é o uso de uma linguagem tão codificada devido à tecnicalidade da mesma, que nos esquecemos que muitas mensagens não chegam às pessoas da forma certa. E por isso mesmo, o que me motiva muito na comunicação de ciência é esta descodificação da linguagem, esta simplificação de conceitos, porque realmente ao fazermos esse trabalho de esmiuçar as coisas, estamos também nós como cientistas a compreender melhor. E eu acho que a ciência, para ser partilhada e ao estarmos com todas essas tecnicalidades associadas, às vezes tornamos a ciência uma coisa só de alguns e outros ficam de certa maneira só com o que sobra desta comunicação, que nem sempre é feita da melhor maneira, lá está. Não é feita tendo uma adaptação da linguagem, não é feita tendo em consideração o público em questão, porque depois lá está, cada público é um público e cada pessoa vai dar a sua importância àquilo que está a ser falado. Uma das coisas que mais me motiva em comunicação de ciência é comunicar em comunidades vulneráveis, comunidades em situações socioeconómicas precárias e, portanto, comunidades mais desafiantes, por assim dizer, mesmo porque são comunidades que muitas vezes sentem que a ciência não está lá em auxílio das suas vidas, não está lá a contribuir para nada para as suas vidas e que por isso têm outras prioridades, o que é totalmente legítimo, porque lá está, quando estamos em situações precárias em vários setores da nossa vida, quer seja o setor da habitação, o setor dos transportes, o setor da alimentação, etc., é perfeitamente natural que este tipo de coisas passe para segundo plano. É muito importante voltar-se a refletir nesta comunicação de ciência e como é que ela é feita. E eu acho que a base de tudo é mesmo isso, a base de tudo é a conexão entre pessoas, é a partilha de ideias e a partilha de uma forma bilateral, ou seja, não é só dos cientistas a passarem conhecimento para o outro lado, não, é uma partilha de um lado para o outro, é a satisfação de curiosidades, é o ir buscar um fascínio comum. E neste caso a astronomia tem muito essa componente de nos deixar maravilhados com o que nos rodeia, e a astronomia é mesmo daquelas coisas que transversalmente deixa as pessoas boquiabertas. Não há ninguém que não olhe para os céus ou que não olhe para uma imagem da astronomia e fique maravilhado. Ou seja, podemos utilizar estas componentes da ciência a nosso favor para unir as pessoas, unir as comunidades. Não interessa de onde vens, não interessa as tuas crenças, não interessa nada disso, porque temos esta coisa comum, que é a curiosidade, o fascínio. Eu queria também deixar uma mensagem que é, às vezes nós entramos no nosso curso e alguns de nós apercebemos que não é exatamente aquilo que estávamos à espera, na medida em que, afinal, por exemplo, não queremos seguir investigação ou não queremos ir para a parte mais de educação, para ser professores universitários ou o que seja. E está tudo bem, porque no final o nosso curso não é em vão. Dá para nós fundirmos os nossos hobbies com o nosso curso e criar algo diferente, algo que nos faça sentido, ou então até podemos sair da área, experimentar outras coisas, mas o curso não vai efetivamente ser em vão, porque deu-nos determinadas valências, quer seja em termos de traços de personalidade ou até de forma de pensar sobre os problemas, que depois ser-nos-ão úteis para o resto da nossa vida. E para os desafios do nosso dia-a-dia. E, portanto, lá está, eu apercebi-me que poderia haver essa saída de comunicação de ciência. Também tenho colegas mais interessados na parte de ilustração científica, que também é muito interessante. E depois temos toda a
inter e multidisciplinaridade das áreas. Todas estas áreas fundem-se à parte da astrobiologia, temos a parte da geologia que tem componentes ligadas à física, temos a matemática que pode estar ligada com informática e também com biologia. A única coisa que eu tenho a dizer é que sejam proativos. É fundamental termos iniciativa. As coisas não vêm simplesmente ter até nós temos de ir atrás delas, nós temos de nos esforçar por abrir essas novas portas e novas janelas e vai correr tudo bem, a partir daí. E, portanto, os nossos cursos, pelo menos falo por mim, o meu curso de Física tem muito essa componente de ser muito autónomo, em certa medida, e também pode-se fazer muito em modo remoto. E, portanto, ainda por cima, como eu estou a conciliar o estágio com um outro trabalho e outros projetos, eu precisava dessa flexibilidade e por causa disso eu filmei também como é que é o meu dia em modo remoto. Eu começo o dia por delinear algumas tarefas para o dia e, aliás, nesse dia, por acaso, delineei as coisas que iria fazer durante a semana toda. Apesar de eu fazer isso, o calendário é bastante dinâmico. Ao fim e ao cabo, eu estou sempre a acrescentar coisas porque, pronto, há sempre alguns trabalhinhos que do nada apercebemos-nos que temos de cumprir, quer sejam e-mails que ficaram pendentes ou deadlines que temos de cumprir e nos apercebemos que falta uma coisa ou outra e, portanto, é isso. Depois, nisto, eu começo a trabalhar, a tentar cumprir as tarefas que planeei para o dia. Lá está, acaba por ser mais do que inicialmente viram, é o preencher. Como há dias que eu trabalho em casa, por vezes pode ser um pouco desafiante manter o foco. E nesse sentido eu acabo por ter algumas técnicas para garantir que eu sou produtiva durante o dia. Nesse dia que vocês estão a ver, uma dessas técnicas foi fazer uma videochamada com uma amiga, porque realmente faz-nos ficar mais self-aware do que é que nós estamos a fazer e acabamos por ter também essa motivação de o outro estar a trabalhar e nós conseguirmos ver o outro a trabalhar. E acabamos por entrar um pouco no ritmo um do outro ou uma da outra e we get the work done. A outra dica que eu posso dar é a utilização de websites que tenham pomodoros. Existem alguns que permitem mesmo trabalhar com mais pessoas, ou seja, mais do que uma pessoa pode entrar nesse pomodoro e depois fazem pomodoros de grupo, em que podem pôr música, podem interagir, podem pôr lá a vossa to-do list. E depois tem os pomodoros individuais, em que basicamente põem o timer, põem as breaks ou pausas que querem fazer. Também tem to-do list, é só pesquisarem, existem diversos websites com essas funcionalidades e eu recomendo vivamente porque, pessoalmente, se eu não colocar um pomodoro, eu muito facilmente me esqueço de fazer pausas e depois é um ciclo vicioso porque entretanto começo a ficar menos produtiva porque estou com fome ou porque já não me consigo concentrar de estar há tanto tempo na mesma coisa e portanto obrigar-me-nos a fazer pausas e nessas pausas fazer algo produtivo mas que não envolva estarmos no computador é essencial. Quero falar só de duas coisas extra, que é 2 projetos de comunicação de ciência também, que, lá está, dizem-me muito, que é há um projeto que é o Viver Astronomia, que faz parte do IA, e esse projeto é um projeto de educação informal, de astronomia, astrofísica, mas também de comunicação de ciência. O ambiente é espetacular, tem pessoas das diferentes áreas, diferentes faixas etárias e
o objetivo mesmo deste projeto é uma formação em ciência, uma formação lá está informal, muito na base da conexão entre as pessoas também e no sentimento que se gera nas pessoas, mas também essas bases de comunicação de ciência essenciais para as novas gerações, pronto. E é um projeto só espetacular, com uma vibe espetacular, com convívios awesome, portanto, para quem tiver interesse em astronomia e astrofísica, em comunicação de ciência e em boas pessoas e boas vibes, toca a ir para o projeto. Eu vou deixar o link na descrição, sou tão influencer. E o outro projeto, que não é do IA e não tem nada a ver com o IA, mas que eu quero falar na mesma, é o projeto do Sem Atrito. É um projeto que eu faço parte da coordenação. É um projeto de comunicação de ciência que foi fundado por estudantes universitários e basicamente o nosso intuito é, de forma simples e divertida, fazer chegar às pessoas a física do dia a dia, em particular a estudantes do ensino secundário e do ensino básico. Nós temos a componente mais de redes sociais, com posts muito interessantes sobre diferentes temáticas da física do dia a dia, mas também temos a outra componente de eventos. Pronto, é isso, também vou deixar na descrição e espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, um abraço e tchau, tchau. Vamos para a natureza, aproveitem o calor. Este calor é por causa das alterações climáticas, mas pronto, não deixem de aproveitar o calor. Bebam água, esqueci-me de dizer isto, que é, quando estudam, bebam água. Quando fazem tudo, bebam água, não se esqueçam, ainda para mais com o calor que está, bebam água.